Os deuses em Mogador, numa grande reportagem de Vitor Brandão. Esta vai ser uma refeição histórica. Histórica em qualquer parte deste mundo. Uma refeição em que se juntam à mesma mesa vários deuses, várias culturas, muito respeito e muita fé. Adonai, Adonai, Pai bondoso. Amém, Amém, Amém. Chamado Israel. Chamado Israel. Chamado Israel. Adonai Deonu. Adonai Echad. Amém, Amém, Amém. Assim seja. Falamos de várias culturas. Manuel Lopes, praticante da religião judaica, junta à volta do seu Deus Adonai e da comida kosher a família Ali, pai e 2 filhos, muçulmanos do Paquistão, mais o hindu Dharmpir e até o Sikh Ravinder, os 2 cidadãos da Índia. Também o professor Pimenta de Castro, cristão e maçom, se junta à oração de agradecimento rezada à maneira judaica. Para que quase todos fiquem satisfeitos, o prato forte é frango no churrasco. Falamos de pessoas do mundo, onde se une culturas. Estamos em Mogador, pequena vila transmontana do Planalto Mirandês, onde muitos judeus marranos sobreviveram à Inquisição de outros séculos e conseguiram guardar até hoje muitas das suas tradições judaicas, sabem eles e Deus como. A maioria dos judeus mogadorenses de hoje já pouco pratica os verdadeiros rituais religiosos, ao contrário de Manuel Lopes. Manuel dos Anjos Lopes, 55 anos, e a família são dos poucos marranos do concelho que levam à letra a velha religião de Judá. Deambulando por entre as casas em ruínas da velha judiaria, Manuel Lopes emociona-se com a diáspora forçada dos seus antepassados. Mas muita gente foi obrigada a fugir daqui dos seus antepassados. São obrigados a fugir porque ou convertiam-se na religião católica, ou então a Inquisição que era a morte. Isto está aqui uma cruz, o que é isto? Isto chamamos nós a cruz da Inquisição. Esta cruz era o significado de estarem vigiados, não é? Vigiados, sabendo que cada casa vivia lá um judeu. Descendente dos chamados cristãos novos, Manuel Lopes explica os esquemas usados no século XV pelos judeus que aqui se vinham fixando desde muito antes de Dom Afonso Henriques. Aqueles que tiveram se convertido à religião católica praticavam a religião às escondidas, dentro de casa, faziam suas rezas, mas iam à missa para tapar a fachada. A sua família fez isso, com certeza. Os antepassados fugiram. Os que escolheram fugir, fugiram. Aqueles que fugiram era o judeu rico. Tinha, não era o dinheiro, não era dinheiro, era o ouro que se tinha. A Inquisição fez moça a muitos judeus desta região. Homens de bens, de artes e de ofícios foram perseguidos e mortos. Ainda assim, muitos conseguiram fugir para a França, depois para Amsterdão ou Inglaterra e depois ainda para o Brasil ou para a América. Os antepassados de Manuel Lopes ficaram e resistiram praticamente na clandestinidade. O professor de História António Pimenta de Castro, minhoto há muitos anos em Mogadouro, tem-se dedicado ao estudo do fenómeno do judaísmo por estas bandas. Hoje nós temos descendentes de judeus. Praticantes à série, além do Sr. Manuel Lopes, poucos. Não conheço mais nenhum praticante. As pessoas têm a consciência de que descendem de judeus. Mas, como foi um longo período em que é proibido, quer a Inquisição, quer depois preconceitos que surgiram, eles perderam aquela tradição. A tradição judaica passou a transmitir-se oralmente e as chamadas rezadeiras, guardiãs do culto, acabaram por ir metendo umas ave-marias e uns pai nossos no meio das velhas orações judaicas. A língua hebraica foi esquecendo e as rezas foram feitas, porque a reza do nosso Adonai, nosso Deus é Adonai, foram sempre rezadas em língua portuguesa, e hoje continua a ser. Quer dizer, nós praticamente o hebraico esquecemos, não é? Em Mogadouro não existe nenhuma sinagoga a funcionar, a mais próxima está em Belmonte, mais a sul. Junto ao pelourinho de má memória para os judeus, Manuel Lopes vai remoendo recordações. Ele que nunca se negou a entrar e a rezar nas igrejas católicas, porque para ele Deus só há um. Mas a maioria dos seus irmãos de sangue até já se esqueceu das rezas dos judeus marranos.
têm descendência judaica e nós conhecemos uns aos outros. Nunca fugiam de dizer que são judeus, são judeus, só que a religião esquecem totalmente. Nunca mais praticaram em casa. E agora, para aí, hindus, muçulmanos, Isto agora parece. Ainda bem que há uma liberdade. E o mundo é de todos. claro. Não é? Temos que dar liberdade. Povos do mundo Toda a gente, meu Deus. Hoje, no onde se unem culturas e todos a falarem português. sabem os deuses como acabaram por chegar nos últimos anos a Mogadouro várias famílias de imigrantes, alguns vindos de muito longe, da Índia e do Paquistão, uns muçulmanos, outros hindus e até um crente da religião Sikh, uma mistura de islamismo com hinduísmo. Cultos bem estranhos para as gentes cristãs de Mogadouro. Dharmbir, 34 anos, hindu, nasceu no norte da Índia e trabalha há 7 em Mogadouro. Deixou mulher e 2 filhos na pequena aldeia indiana e aprendeu por aqui o ofício de serralheiro. E lá vai ele pegar ao trabalho na oficina onde se fabricam portas e janelas. O colega e amigo António fica confundido de cada vez que Bir lhe tenta explicar os milhares de deuses da religião hindu, considerada a mais antiga do mundo. Já alguma vez tentou explicar-lhe o que é o hinduísmo? Sim, da especular muito bem, mas já tive na cabeça. Já se esqueceu. Sim, porque ele não sabe a história que é com ele. Ele ainda não sabe a história do cristão, para como é que se diz lá na língua. Ainda é mais difícil. É isso, né? Bem disposto, Bir chama salsicha ao amigo António Isidoro e António trata-o na brincadeira por Tom Cruise. A história dos deuses é que é mais complicada. Sr. António, percebeu a história que ele explicou do hinduísmo? Sim, um bocadinho. Porque assim, é um hinduísmo, é um bocado complicado entendê-lo também. O senhor é católico? Sou católico. Vai à igreja? Mas é verdade. Mas a sua fé é católica? Sim, sou católico. Já são um deus. Eles têm vários deuses. Exatamente. Por aquilo que ele diz, tem várias. Na Índia, Bir cumpre à regra os preceitos hindus. Em Mogadouro, torna-se mais difícil rezar aos seus deuses. Tem muito Deus, tem Aquele deus elefante, Krishna, Ganesha e Shankara, Ram, não, aquele deus macaco, o deus elefante, não é? assim, Ganesha. Ao deus de cada animal, provavelmente. Opa, às vezes respeito para tudo. Sério, respeitador e trabalhador, Bir começou por ter dificuldades com as carnes da região. Mesmo na terra da famosa posta mirandesa, Bir recusa-se a comer vaca. Eu de início tive dificuldades porque só comia arroz, peixe e carne não tocava. Não tocava. E chegou uma altura que nós percebemos que eles não tinham força. Porque nós ali começámos a dizer, deixa começar a comer carne. Comes carne de porco? E de vaca? Pá, vaca, minha religião não deixa comer. Mas segundo a tua religião e os princípios da tua religião, não se pode comer vaca. A vaca é sagrada. Sim, vaca. Portanto, os hindus não comem vaca, há outras religiões que não comem porco. Entre a Índia hindu, onde as vacas são sagradas, e o Paquistão muçulmano, onde não se come porco, os atritos vão muito para além do problema das carnes. Problemas de fronteiras, de culturas e de rivalidades que já provocaram milhares de mortos, o que não impede Bir de se dar bem com muitos muçulmanos. Mas lá na Índia chegou a haver aquelas guerras entre os hindus e os muçulmanos. Na minha aldeia, estava um muçulmano muito amigo. Isso depende da cabeça, como é que é a cabeça do muçulmano e índio. Um era Índia e Paquistão, sempre era uma guerra fria. Mas aqui, indiano e Paquistão, é tudo amigo. Na verdade, em Mogadouro, hindus e muçulmanos dão-se na paz dos deuses. E pela tardinha, hindus e muçulmanos e até o Sikh Ravinda costumam encontrar-se para apanhar o fresquinho no jardim mais central de Mogadouro. Imigrantes que são em terra estranha, mas a Mogadouro, portanto, faz lembrar a Suíça, onde há todos os povos e culturas do mundo. Porque eu sou boa gente, estranhas porque é o diferente, não é? Eu só vi na televisão, culturalmente não os conheciam, mas depois apercebeu-se que são pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, humildes, que vieram aqui e nós fomos para a Índia, noutros tempos, ou para a França.
Não haja dúvida que a TVI faz grandes reportagens. De 28 anos, primeiro estranhou, mas depois entranhou os costumes transmontanos. Veio com o pai, a mãe e 2 irmãos e é há 7 anos eletricista numa empresa da região. Hoje, por acaso, muda lâmpadas em Miranda do Douro ao lado de Armando, o chefe, colega e amigo. Ali entrou por Lisboa e estranhou. Eu fico 6 meses em Lisboa, mas além de muito trânsito, muitas pessoas, não gosto aqui, está com calma. As pessoas daqui, tu és diferente, não é? Tanto na religião, como na cor, como nos costumes. Adaptaste bem, o que é que sentiste? Sentiste assim? Sentir um bocadinho mal, mas porque pessoas sempre ajudam isso. Já está melhor. Já está melhor. Armando, católico, já teve colegas ucranianos, mas foi a primeira vez que privou e fez amizade com um paquistanês, muçulmano, que reza a Allah. Qual é a diferença entre o islamismo e o cristianismo, por exemplo? O Deus para ele é diferente. Mas só um Deus, não é? Exatamente. Já falaram sobre religião os dois? Eu não gosto muito da religião. Cada religião tem outra religião, meu outra religião. Mas não interessa, nós andamos bem, somos amigos. Não é fácil para Ali cumprir por estas bandas os preceitos islâmicos, sobretudo as 5 orações diárias. E quando o menu do trabalho é pouco, vai almoçar a casa, onde a mãe lhe prepara um petisco e o faz sentir saudades da sua aldeia do Paquistão. Uma aldeia banária é tipo de Mogador. Ah, é? Ela é um bocadinho maior. Um bocadinho maior. Mas é uma pequena, digamos. Sim, Não é muito é grande. muita gente, aqui é falta de gente. Aqui, aldeias, vilas, pouca gente. Mas Paquistão há muita gente. Compenetrado e competente, Ali foge de guerras e de discussões como o diabo da cruz. Aqui, tu e os teus amigos hindus todos se dão bem. Está tudo bem. Não entram nessas guerras, não. Semana a passear como irmãos. Estamos entre o junho e o julho e os muçulmanos fazem Ramadã. Fernando tornaram-se amigos e o transmontano até já vai aprendendo umas palavras de Urdu, a língua de Ali, falada, imagine-se, por mais de 160 milhões de pessoas. Já aprendeu alguma coisa da língua dele? Não? Algumas palavras. Palavrões. O que Armando ainda não aprendeu, nem sequer percebeu muito bem, é como é que se joga cricket, o desporto preferido do amigo Ali. O cricket, já explicaste aqui ao Armando o que é o cricket? Não. Sim, às vezes quando o World Cup, vou dizer para ela hoje ganhou o Paquistão, hoje perdeu. É que eu gosto mais do cricket do que do futebol, não é? Mas aqui não há cricket. Aos fins de semana, a família Ali, com o patriarca Liaquat a comandar, faz o gostinho ao dedo num ringue de desportos de Mogador. Vão fazer uma partidinha de cricket, esse estranho jogo que os britânicos exportaram para o antigo império. O paquistanês Liaquat saúda a chegada da equipa indiana, onde se integra o Sikh Ravinda. Portanto, os árabes nesta altura fazem o Ramadã e também, por exemplo, alguns europeus de origem árabe. O caso, por exemplo, da Albânia. Ou então na África, por exemplo, E faltam alguns equipamentos de proteção. Marrocos. Isto é o quê? Esse é para jogar cricket, tem bola. Tem bola? Sim. Diga-se de passagem que esses povos estão durante um mês sem comer e beber durante o dia, onde fazem a vida deles durante a noite. Ou seja, entre o nascer do sol e o sol pôr, trabalham e por vezes fraquejam porque na realidade eles sentem falta de alimentação e de bebida e fraquejam porque são 30 dias. 30 dias é muito tempo, embora se mantenham bem durante a noite. O miúdo estuda na secundária de Mogadouro, se interessa por futebol. Quanto ao jogo de hoje, amigos, resultados à parte. Quem é que ganhou hoje? Foi a Índia ou o Paquistão? Foi o Paquistão? Não, são mentirosos. São mentirosos. Quando só foi dinheiro. Mas já tudo bem. Aqui toda a gente se dá bem. Depois só para passar tempo,
Que uma crítica, a TVI compilou o repórter X por repórter TVI. Grande reportagem do Vítor Bandarra. Muçulmanos Sikh e hindus cumprimentam-se e apontam ao restaurante do chefe Eliseu, que já fez arte culinária num célebre restaurante de Paris e que voltou à sua Mogador natal. Quem é esta gente? Ora, esta gente são pessoas imigrantes, como eu já fui, portanto eu compreendo perfeitamente a situação deles e eu, como ex-imigrante em França, de uma certa forma revejo-me em eles e até simpatizo com este povo porque é um povo trabalhador e é um povo como está a ajudar na realidade a nós portugueses hoje a desenvolver o nosso país. Chefe Eliseu, aberto ao mundo, chegou a entrar em sinagogas em França por simples curiosidade. Mas isso de deuses sikhs e hindus é mais complicado. Chefe Eliseu, o senhor é católico? Eu sou católico. Sabe que este senhor é Sikh? Sabe o que é a religião Sikh? Eu não tenho esse conhecimento, sei que é uma religião diferente da nossa. Este senhor é hindu? Hindu. Estes senhores são muçulmanos? Mas aí já sei um bocadinho. Em França chegou a lidar com muçulmanos. Então qual é a verdadeira religião? Segue-se discussão sobre carnes e costumes, mais aposta mirandesa e por aí fora. E chefe Eliseu fica a saber que a religião Sikh prescreve... Por exemplo, eu sou católico, não praticante. Muitos Sikhs são pura e simplesmente... O que não tira de eu ter uma religião. Que só arranha o português, Bid explica. E digamos de passagem que devemos respeitar a religião dos outros. Mas é o batar para comer, não é? Não concordando então que se faça Ramadã no trabalho. Cada um deveria fazer isso na sua casa. Manuel Lopes, judeu praticante, é um homem aberto às diferenças, a começar pelas diferenças comestíveis. Mas pelas ruelas da judiaria, é por causa da intransigência à diferença que Manuel Lopes aponta esta velha casa. Esta casa era de uma família judia onde praticavam a sua profissão, que era sapateiro ou carpinteiro ou algo que fosse, e era a casa também de habitação. E aqui estão as letras que justificavam quando houve a Inquisição, para fugir à morte. Para fugir à Inquisição e à morte, foram séculos de resistência e de astúcia. O senhor pratica a religião judaica, mas nada o impede de ir ali à igreja. Faço muito toda a gente, eu vou à igreja e com muita satisfação. Não é pecado? Para mim, nenhum. Eu respeito tudo e a minha também me respeitam. A família Lopes assume e pratica a diferença. Outros já não estão para isso. Quantos judeus haverá hoje em Mogador? Estas pessoas que praticam outras religiões podem ir sim à Igreja Católica, porque, por exemplo, aqui em Zurique a maior parte são protestantes e os portugueses frequentam a igreja deles, embora com outro culto, com outro padre a dar a missa de língua portuguesa e católico. Os resistentes. Mogador pode ser um exemplo de comunismo a nível português, pelo menos? Sim, eu acho que já é, porque nunca, eles estão aqui há uns dezenas de anos já, nunca houve nenhum conflito, nunca houve nenhuma rejeição por parte da população, embora não saibam o que é que eles são de tal diferente. Num Estado laico como o nosso, temos que estar abertos a tudo isso. Porque todas as religiões, todas as culturas são, efetivamente, uma tradição do seu próprio povo e é preciso mantê-las para não se esquecerem do tempo. E é o que acontece aqui em Mogador. Espero bem que sim. Ao fim da manhã, Manuel Lopes regressa à sua casa e cumpre a mezusa, símbolo dos princípios do judaísmo e que deve ser afixada no umbral direito junto à porta, como lembrança do Criador. Adonai, Pai Todo-Poderoso. Amém, amém, amém. Em casa, Manuel Lopes explica os principais símbolos da religião e das práticas do judaísmo. Da Tora à Menora, do Shalim ao Kippá, tudo em nome de Deus, Adonai. Portanto, o judaísmo vem de judeu. Isto é o que chamamos nós. Hindus vem de Índia. Kippá é uma proteção divina. Isto é Shalim. Católico romano
descendente de Itália, de Roma, portanto, que é o rezar a Adonai e muçulmano será então árabe. seja de festas ou de tristeza também tanto nos casamentos, no nascimento. Ainda há o budismo, Este significa quando nós os hebreus, a festa das luzes, foi o milagre da candeia. Que tantas e tantas religiões. Simplesmente uma noite e um dia durou uma semana inteira. Manuel Lopes ostenta com orgulho a sua árvore genealógica, a começar pelo avô Almocreve, que andava vendendo de terra em terra à velha maneira dos judeus e cumpre a tradicional exortação. Shama Israel. Adonai Eleonu. Adonai Echad. Amém. 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 Pelo mundo, longe de Mogadouro, há judeus e muçulmanos, católicos e protestantes, hindus e sikhs que se matam e morrem em nome de Deus e dos deuses, fruto de um radicalismo intransigente e mortífero. Isto matar é que não é cultura. Envolto em guerras e nós aqui, pacificamente, as várias comunidades que existem. Como o Sr. Presidente de Mogadouro diz, estas comunidades vivem em paz. Parte da família muçulmana do Zali, a mãe ficou em casa, vai entrando no restaurante do judeu Manuel Lopes, o Estoril, onde são cumprimentados pelo cristão maçom António Pimenta de Castro. Enquanto que aí pelo mundo eles matam-se pela sua religião. Manuel Lopes dá as devidas graças pela refeição com a Bíblia judaica sobre a mesa. Amém. Amém. Todos rezam e avança-se para as tradições. Pela sua religião e pelas suas culturas. Matam-se com armas de fogo, com bombas, mutilam pessoas, ateiam fogo. Muito melhor viver em Mogadouro. Aqui eles procuraram a paz. Todas não, porque muitos sikhs, como Ravinda, nem carne comem. E finalmente, o brinde final. Não comem carne é porque são vegetarianos. Aqui está a piada. Também gosto de brincar um pouco com as religiões, não como o jornal Hebdo em França, o Charlie. Assim se cumpre a tradição e o bom senso, uns com vinho, outros com água, cola ou refrigerante. Portanto, o Repórter X no Repórter TVI. À mesa, uma convivência pacífica e um exemplo tão atual.